A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Nós estamos trilhando a Rota 32, esse caminho do avivamento, em comemoração aos 90 anos da Igreja Adventista da Promessa. Nós, os promessistas, completamos 90 anos em 24 de janeiro de 2022. A nossa igreja é de 1932. Isso aí é para você dar um Google depois, para você dar uma pesquisada. A primeira igreja pentecostal brasileira, a primeira igreja evangélica pentecostal brasileira se chama Igreja Adventista da Promessa. Vale a pena depois você dar uma pesquisada aí, em 1932. Então nós temos muito o que comemorar, porque nesses 90 anos o poder do Espírito Santo continua nos sustentando e é só por isso que a gente continua aqui. Outro recado para você, olha, redes sociais, você tem que entrar lá, seguir a gente nas redes sociais, Promessistas Brasil, canal no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreve. Se você não está seguindo no Instagram, se você ainda não segue lá no Facebook. E lembro você, compartilhar o link, né? Compartilhe o link aí com seus contatos, com seus amigos, para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo. Último recado. Esse QR Code aqui, ó, que está aqui, está dizendo para você que esse programa é um programa que está sendo abençoado pelos amigos da missão. Então, se você quiser contribuir com esse programa, você pode direcionar o seu celular aqui para o QR Code e você pode dar uma oferta abençoando o nosso programa para que a gente continue a nossa missão aqui de levar conteúdo com qualidade, com compromisso para você. Amém? Que Jesus possa continuar abençoando a sua vida. Bom, então nós vamos hoje para a nossa lição de número 7. Os grandes avivamentos. Pega aí a sua Bíblia, a sua lição bíblica e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Ao longo da história, Deus tem visitado o seu povo com um avivamento. E é interessante a gente observar que em determinados momentos isso acontece quando o povo está afastado de Deus, quando o povo está com um relacionamento frio com Deus. Deus levanta pessoas e essas pessoas começam a clamar, a pedir para que Deus derrame novamente o teu fogo, o teu espírito, né? Isso faz até a gente lembrar um corinho antigo, né, que a gente cantava, né? Derrama sobre nós o teu espírito, como fizeste em Jerusalém. Existem momentos de sequidão, existem momentos de deserto em que a única oração plausível para fazermos é essa: Senhor, derrama o teu espírito. Senhor, derrama novamente a vida sobre nós. Já vimos isso ao longo do Antigo Testamento, do Novo Testamento. O povo vai se desviando de Deus e Deus chama o povo de volta, vem uma situação difícil, Deus levanta pessoas para interceder e Deus vai cuidando do seu povo. Ao longo da história moderna, também houve essa intervenção de Deus no que na nossa lição de hoje é chamado de os grandes avivamentos. Esses avivamentos aconteceram em locais específicos, a Europa, na América do Norte. São avivamentos em que claramente as pessoas estão distantes de Deus, completamente apáticas a Deus, e Deus levanta pessoas, Deus levanta seus servos em clamor, em oração, e o fogo do Espírito de Deus é derramado novamente, devolvendo a vida. Olha o que diz o texto base da nossa lição, versículo 6 de Salmo 85, diz assim: Não tornarás
a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti, essa é uma súplica, é uma oração de um povo que olha e percebe que estão passando por um período de sequidão, um período de deserto, um período em que parece que as coisas não estão fluindo como fluíam antigamente. Nesse momento, não é hora de desistir, mas é hora de orar, pedindo para que Deus derrame o seu fogo, Deus derrame o seu espírito. E para nos ajudar nessa lição a conversar um pouco sobre esses grandes avivamentos, está conosco aqui mais uma vez o pastor Eleilton. Pastor Eleilton, seja bem-vindo mais uma vez e que seja um tempo abençoador aqui com a gente. Amém, pastor Samuel. A gente fica feliz com essa oportunidade de poder participar mais uma vez da Escola Bíblica. Você que está em casa e nos assiste, a paz do Senhor, que Deus possa nos dar um tempo aqui abençoado hoje falando sobre esse tema extremamente importante, que são os grandes avivamentos, né? Alguns dos grandes avivamentos que aconteceram na história. Legal. Eu estava conversando na nossa lição semana passada, eu estava falando deu uma coceira aqui no olho. Eu estava falando com o pastor Alex que por mais que a gente tente descrever ou captar, né, ou fotografar, filmar todos os avivamentos que aconteceram, é praticamente impossível, né? Então a gente mirou a câmera para alguns, né? Sim. Mas o Espírito Santo estava fazendo outros tantos que a gente não tem um registro, né? Mas esses grandes avivamentos aqui, pastor Eleilton, eles são marcantes para os movimentos que vão surgindo na sequência, né? E eu queria então começar aqui falando sobre, que você, né, falasse para a gente sobre o pietismo, né? O que foi o pietismo, quais são os critérios aquilo que o pietismo acreditava, como surgiu, quais foram as influências do pietismo dentro dessa história moderna do cristianismo. Bom, eu acho que esse seu comentário inicial ele é bastante interessante, né? Porque entendendo o avivamento como esses momentos que Deus desperta o seu povo, né, em períodos de sonolência, decadência, o Espírito esteve sempre fazendo isso, né? Então, de fato, a gente só destaca um ou outro movimento que de repente tomou mais vulto, mais repercussão, mas o Espírito com certeza esteve despertando, né, o seu povo em vários lugares, mesmo sem aparecer, né? Sim. E dentre esses movimentos, né, que se destacam, um movimento que a gente pode considerar também que foi um movimento de avivamento foi o surgimento do movimento pietista, né? O movimento pietista é um movimento que vai surgir na Alemanha, alguns anos depois da Reforma Protestante. Acho que na última lição foi estudado aqui sobre a Reforma Protestante, né? Então, a Reforma Protestante, ela é considerada, né, por muitos estudiosos como uma espécie de avivamento, né? Porque foi uma das grandes redescobertas do Evangelho. Nós estamos falando ali do início do século XVI. E de fato foi mesmo, né? O protestantismo surgiu, enfim. Só que os anos foram se passando e até mesmo entre os protestantes parece que foi surgindo certa acomodação, né? Certa acomodação. E aí a grande preocupação de muitos protestantes com o passar dos anos foi mais se defender, era uma preocupação muito mais dogmática, Sim, né? Para combater o que a Igreja Católica, de onde os protestantes estão saindo, né? Para combater o que a Igreja Católica ensina. Então, a Bíblia é usada mais nesse sentido dogmático, o cristianismo é muito mais pregado do que vivido de fato. Então, o movimento pietista, ele surge exatamente para combater essa aridez na pregação, né? Porque é um movimento que vem clamar e dizer que o cristianismo não pode ser somente pregado, ele precisa ser vivido. Então, né? pouco mais de 100 anos depois, é quase um novo movimento de avivamento necessário, né? Exatamente. Quase 100 anos depois, parece que o pessoal acabou se acomodando, né? E aí vem o pietismo. Então, a lição até coloca aqui que
para o movimento pietista, o verdadeiro cristianismo não poderia ter apenas ortodoxia. Não poderia, a base não seria apenas a crença correta. A crença correta, obviamente, ela é importante porque ela é a base do restante, né? Mas não se pode ter apenas a crença correta. Então eles diziam que é importante também ortopatia, sentimentos corretos e ortopraxia, o viver correto, né? Então o cristianismo precisa ser vivido, experimentado na prática. Então surge esse movimento liderado principalmente por Jacob Spinner, né, que é reconhecido como o pai do pietismo, e ele vai fundar pequenos grupos de estudos bíblicos nas casas, né, para estudar a palavra de Deus, né, pequenos grupos para estudar a palavra de Deus, para comunhão, para oração. Muita gente acha que pequeno grupo é coisa do nosso tempo, né? Mas... acha que é novidade, né? Ainda mais acha que é novidade pequeno grupo para estudar os sermões, né? Dizem que esses pequenos grupos aqui do Spinner, né, do Jacob Spinner, um dos conteúdos que eles estudavam nesses pequenos grupos era o sermão. O sermão que era final feito de semana. No final de semana. Então o pessoal se reunia para estudar o sermão, para orar, para buscar a Deus, enfim. Até por isso o nome pietismo, né? Esses grupos, esses pequenos grupos eram chamados de Collegia Pietatis, né? Encontros para piedade. Daí a ideia de pietismo, né? Porque a grande ênfase desse movimento é um clamor por uma vida piedosa, né? Para que os cristãos eles se dedicassem à oração, ao jejum, ao estudo da Escritura Sagrada. Por isso, João 3 é importante para eles, porque João 3 é o texto que fala sobre o novo nascimento. Né? O novo nascimento. Então, cristão verdadeiro tem que ser nascido de novo, e o que nasceu de novo, o que nasceu do Espírito, ele vive isso, ele demonstra isso na prática, né? Alguém que é regenerado, a vida toda dele é transformada, e isso é demonstrado no dia a dia e na prática. Então, há esse apelo para devoção, mas não só para devoção e para comunhão. Uma das marcas também do movimento pietista é o ímpeto missionário. O ímpeto missionário é muito importante. E aí, um grupo, né, dentro do movimento pietista que aí acaba se destacando nesse sentido foram os moravianos, né? Foram os moravianos, cristãos, alguns cristãos da Morávia que acabaram se estabelecendo na propriedade de um cristão que era pietista, que é o Nicolaus, difícil o nome dele aqui, Zinzendorf. né? Provavelmente não é essa a pronúncia. Com certeza não é nós devemos estar pronunciando errado, mas enfim. Ele tinha uma propriedade na Boêmia, esse pessoal está fugindo, né, de uma guerra que está acontecendo, e eles vão se instalar na propriedade aqui do Zinzendorf, e o Espírito começa um avivamento no meio deles, porque eles são cristãos, né, de igrejas diferentes, né, algumas crenças diferentes, mas o Zinzendorf, quando ele começa a perceber que esses refugiados, né, que vivem ali na sua propriedade estão começando a ter algum tipo de atrito, ele meio que faz um documento lá pedindo para que eles se unam em torno de crenças comuns, né? Todo mundo para ficar ali, né, tem que assinar esse documento. Então, e eles começam a orar, né, uma oração que é famosa, que vai durar mais de 100 anos, eles começam um relógio de oração ali. E a partir de então, Deus começa um avivamento no meio desse povo e começa a despertar os jovens. Então, os jovens moravianos que viviam ali nessa propriedade, eles começam a ser tocados pelo Espírito para ir pregar o Evangelho em lugares que ninguém nunca tinha coragem de ir. Então, Groenlândia, né, vários lugares, Índia, para África, para vários lugares. Eu li um livro uma vez que trouxe um dado, né, que a comunidade tinha pouco mais de 600 pessoas e foram enviados cerca de 220 missionários para outros países para pregar o Evangelho. Então, isso é um terço da comunidade. Um terço da comunidade. Um terço, né? Ele realmente havia esse ímpeto missionário. Inclusive, tem histórias de alguns deles que se vendiam como escravos para poder pregar o Evangelho em outros lugares. Então, assim, é fascinante a história. Escravo, então é escravo que eu vou. É isso aí. É fascinante a história desse grupo, né? Influenciado pelo movimento pietista, né? O Zinzendorf era um pietista, né? Então, o movimento pietista também tem como ênfase esse ímpeto missionário, né?
essa busca, né, por uma vida piedosa, oração, né, encontro para estudar a palavra e também esse ímpeto para pregar o evangelho em outros lugares. Assim, não cabe para a gente esmiuçar aqui, mas é muito interessante porque ainda no nosso tempo existem alguns movimentos evangélicos que são algumas igrejas que seguem vamos colocar essa toada do pietismo, né, que é a vida de santidade e a ênfase na vida missionária, né, na pregação. Sim, sim. Nós temos igrejas extremamente modernas, mas que ainda detêm essa visão que foi expandida pelo pietismo. Né? Pelo pietismo, com certeza. Até porque está no próximo tópico, né, mas os moravianos, que são pietistas, eles vão influenciar profundamente o John Wesley, né? Que Sim. vai surgir alguns movimentos a partir dele. Então, realmente o pietismo continua até hoje sendo um movimento com fortes defensores, né? Tem até gente que faz essa reconstrução e tem muito sentido mesmo, né? A ligação até do movimento pietista com o surgimento do movimento pentecostal. Né? Sim. Tá aqui também a semente, sim, né? Sim. Do que vai surgir aqui no século XX. Tem até uma lição sobre isso também, que é o movimento pentecostal. Sim. Né? Já que a gente começou a falar, vamos direto aqui para o avivamento inglês, né? Uhum. Já pinça aqui. Aliás, né, você estudante da palavra de Deus, é sempre importante a gente frisar o seguinte: esses movimentos, de alguma forma, eles estão interligados, né? Uhum. Eles estão acontecendo em vários locais, alguns lugares são grandes centros, outros são lugares menores, mas eles têm uma certa ligação, como na própria Reforma Protestante isso aconteceu, né? Então, assim, o Lutero não foi na Inglaterra pregar, né? Mas o folheto chegou lá e aí uma pessoa falou com outra e tal. Então, assim, a ligação acaba sendo uma ligação que é inquestionável, né? Sim, sim. Então, nós vamos falar um pouquinho então do avivamento inglês, que com John Wesley, que, como você já falou, também tem uma influência desse movimento, né? Eles criam lá o Pia Desideria, né? Bom, esse avivamento inglês é um outro grande avivamento, né, que aconteceu na história e que tem como nomes importantes desse movimento o próprio John Wesley, que a gente já citou, o irmão dele, Charles Wesley, e também o evangelista famoso George Whitefield, né? São 3 nomes importantes aí do avivamento inglês, né? Eles faziam parte da igreja anglicana, né, todos os 3, e tinham um desejo muito grande que a igreja anglicana também passasse por uma renovação espiritual, né? A exemplo dos próprios puritanos, né? Que também tem esse desejo de renovação dentro da igreja anglicana, né? Porque a reclamação que se tinha era que a igreja anglicana não abraçou a reforma tanto quanto deveria, né? Acabou preservando ainda muita coisa da igreja católica, né? Então esse pessoal tem esse... em tese ela mudou o chefe, mas ela preservou praticamente tudo na época, né? Tudo. Então você tem esses movimentos dentro dela de reforma, né? De gente que quer algo mais, né? Que é a reforma para o cristianismo bíblico e verdadeiro mesmo, né? Bom, então esses 3 irmãos aqui que estavam dentro da igreja anglicana, eles juntam um grupo em Oxford, né? Para oração, leitura da Bíblia e jejum. Então aqui é um movimento que vai começar entre universitários, né? Os 3, eles criam o que foi chamado de Clube Santo, né? Alguns chamavam de Clube Santo, outros de metodistas, outros de traças da Bíblia, Clube da Reforma, né? Mas eles estão... Eles se reúnem, então, né, nesse ambiente universitário para estudar a palavra de Deus, né? E esses cristãos também, incentivados por esses estudos ali, eles praticam também obras piedosas, obras de caridade no dia a dia, né? Através do estudo da palavra de Deus, eles também são incentivados a viverem o cristianismo no dia a dia. Mas um movimento que vai influenciar profundamente o John Wesley, mesmo depois de já ter fundado o Clube Santo, já ter todo esse movimento dentro da universidade para estudar a palavra de Deus, é curioso isso, né? Porque Deus já usava Wesley
mas a impressão que a gente tem quando ele conta a história dele é que ele vai ter um encontro assim que vai mudar de fato a vida dele quando ele tem contato com o movimento pietista. Que assim, já está anos depois que ele começou esse movimento entre universitários, né? Então, uma viagem que ele está fazendo para a América do Norte, o navio sofre ali uma tempestade e ele fica apavorado, fica com medo. E tem moravianos moravianos pietistas dentro desse navio. E eles não têm medo, eles estão cantando, louvando a Deus, então eles estão tranquilos. A salvação, eles vivem a salvação de tal maneira, encaram a salvação de tal maneira, porque assim, se a gente morrer, nós estamos indo fazer a obra. Se a gente morrer por causa de Jesus, tá tudo certo. Está guardado em Jesus. Nós estamos guardados em Cristo. E aí o John Wesley percebeu assim que faltava isso para ele, porque assim, o desespero, né? Eu tô desesperado, morrendo de medo de morrer e esse pessoal tá aqui, né? Então, ele de fato ele fica impressionado com a fé dos moravianos. E aí depois, quando ele participa de uma reunião de moravianos pietistas em Londres, em 1738, quando no início da reunião eles estavam lendo o prefácio de um comentário da Epístola aos Romanos, é que de fato, então, ele diz que ele sente esse toque de Deus, e aí ele de fato começa as suas viagens de pregação do Evangelho, né? Então, já que ele não podia pregar dentro da igreja anglicana, já que eles meio que foram censurados, né, esse trio, eles começam a pregar em praça pública, eles começam a ir para outros países para pregar o Evangelho, e um monte de gente começa a se converter ao Senhor Jesus, a abraçar a fé, por meio da pregação de John Wesley, do George Whitefield. Né? Eu li uma ocasião que eles tinham um grupo pequeno, né? Era um grupo, o Grupo Santo, tá? Era um grupo pequeno, alguns universitários e tal. Uhum. E depois que ele vive uma experiência sobrenatural com Deus, ele, em alguns meses depois, estava pregando com multidões, assim, Sim. assistindo. E, assim, multidões naquela época, sei lá, Sim. 5.000, 10.000 pessoas, né? Agora, a leitura do diário, né, do John Wesley é muito interessante, né? Inclusive, se você que gosta de ler, essa aqui não tá, então... Mas aquela ali tá rolando. Vamos lá. Você que gosta de ler, é uma leitura muito interessante, o diário de John Wesley. Porque nesse diário de John Wesley, cara, tem uma virada de ano que eles estão orando ali, uma espécie de uma vigília mesmo. Uhum. Eles estão pedindo, Senhor, derrama o seu poder sobre a Inglaterra, Senhor, derrama. E a narrativa que segue é de uma experiência pentecostal. Uhum. Não tem como você terminar de ler e falar assim, rapaz, o Wesley, eu acho que ele foi batizado com o Espírito Santo aqui. Foi uma experiência pentecostal, porque de fato essa ênfase, né, que o pietismo dava, não só à vida de santidade, mas essa coisa da oração, da súplica, de fato mudou ele, porque ele passou a passar horas orando, né? Uhum, com certeza. Horas orando, e não tem como negar que tem uma obra extraordinária do Espírito acontecendo na vida dele e desses amigos aqui, né? Porque essas multidões que se aglomeram para ouvi-los pregando, esse pessoal se convertendo, confessando pecados, né? Eles têm que ser reunidos, separados depois, né? Em grupos, né? Organizados, melhor dizendo, em grupos para continuar estudando a Bíblia, orando a Deus, e a partir dessas pessoas que se convertem por meio da pregação desses homens, acaba que esse fogo do Espírito que você comentou acaba indo para outros países, né? Esses cristãos também, eles têm esse ímpeto missionário, né? E essa chama vai para outros países, começa a se espalhar pela Irlanda, Escócia, País de Gales, outros lugares da Europa. Esse ardor, né, por querer Deus, por querer a presença de Deus, né, por reconhecer a pecaminosidade, né, e querer mais de Deus na vida. E não só querer mais de Deus e fazer a vontade de Deus ali, nesses momentos, né, que eles estão reunidos em culto, né, mas a partir da vida desse pessoal, pobres começaram a ser socorridos, atendidos, né, eles faziam
muitas obras sociais, enfim, há um mover do Espírito mesmo, né, por meio que aconteceu através da vida desses homens da Inglaterra, né? E é muito interessante, por exemplo, no caso da Irlanda, né? Uhum, Que o evangelho, né, por meio desse avivamento, ele impactou tanto a Irlanda que criou-se um conflito, né? A Irlanda foi palco de uma guerra civil uhum, entre protestantes e católicos por conta dessa uhum, tentativa, né, de manter o Estado como um Estado católico, né? uhum, Então aí você percebe, né, como que isso impactou. Até hoje a Irlanda é dividida, né? A Irlanda do Norte, ela é uhum. dividida. Um lado é católico, o outro lado é protestante, né? Mas é muito interessante o ponto a que chega essa transformação, a ponto deles entregarem a própria vida por uma mensagem, né? Isso é Uhum, um detalhe assim que eu acho muito muito interessante, né? com certeza. A lição menciona aqui também o próprio país de Gales também, né, que é outro lugar onde a chama do Espírito, vai, né, e acontece ali também um grande despertamento, né. É por aqui que se faz a ligação, né, de pietismo, né, John Wesley, esses movimentos aqui, esse avivamento na Inglaterra, aí País de Gales, porque aí quando vai começar a acontecer aquele avivamento do surgimento do pentecostalismo, né, lá em Azusa, na Uhum, América do uhum. Norte, né, eles são profundamente influenciados por esse Sim, avivamento aqui sim. do País de Gales, né, que já é respingo do avivamento inglês, né, então, Os próprios suecos, né, uhum, que foram impactados lá na Rua Azusa, mas depois vieram para o Brasil, uhum, que deu origem à Igreja Assembleia de Deus. Eles já haviam sido impactados por isso na Suécia, porque a uhum, Suécia já era um celeiro uhum, desse movimento por conta desses desses avivamentos, né? avivamentos, Então, é quando isso eles aí. saem da Suécia, né, eles eram batistas, quando eles saem da Suécia, ó, tá acontecendo uns negócios aí, vamos ver o que que tá acontecendo, eles já saem Uhum, com essa premissa no coração. Tem um sopro do Espírito uhum, acontecendo aí, né? E da América do Norte vão vir para a América do Sul, né? uhum. Mas ali o que chega na América do Norte, né, é uma ligação direta Sim, com esse movimento, né? é isso aí. Tanto que, sem querer te cortar, mas no próprio movimento pentecostal que acontece na Rua Azusa, havia havia não, né? Até hoje há esse debate, essa discussão, porque a influência do movimento petista era tão forte que alguns definiam que o batismo do Espírito Santo era uma capacitação sobrenatural para viver uma vida de santidade, né? Uhum, Que é aquela ideia de uma vida santa, né? Então é muito interessante isso. Foi uma influência tão forte que eles entendiam que agora eles podiam viver mais santos ainda, uhum, com mais santidade sim. ainda, né? E essa é uma doutrina profundamente linkada com o John Wesley, Com né? John Wesley. Com o John Wesley, Sim. é a doutrina da inteira santificação, né? É. Então, de fato, É o pentecostalismo wesleyano, um né? O pessoal pentecostalismo. brinca. É isso aí. Mas eu acho muito interessante é, esses movimentos de avivamento, né? É, cara, a Reforma Protestante aqui em 1517, nós estamos aqui em 1730, 200 anos, né? Olha tudo que Deus já fez desde a Reforma até esse movimento aqui, 200 anos Sim, depois. sim. Você olha toda a história, né? Até aqui, como a igreja veio, né? Aquela única igreja católica, é óbvio, né? Você tem movimentos aqui de reforma, mas nenhum ainda tão vultuoso como esse que vai eclodir a partir do Lutero. E agora, 200 anos depois, cara, nós já estamos vendo essa expansão, né? De fato, o Espírito de Deus trabalhando, né? É. Para essa redescoberta do evangelho em vários Só lugares, para né? onde E, quer, e né? é só para onde quer e crescendo, e crescendo. Porque eu fico pensando assim, ó, como que jovens futuros poderiam ter futuros brilhantes pela frente, Uhum, estão vivendo na Europa. Aqui nós estamos atravessando o celeiro cultural que a Europa uhum, está vivendo, que começou lá atrás, já ali na eclosão da reforma e tal. Então, assim, há muito futuro pela frente, uhum,
Mas como que eles chegam à conclusão de que vão se vender como escravos para falar de Jesus, cara? Assim, isso não é humano, cara. Aham. Isso não é humano, isso não é para ser humano. Entendeu? Sim. Isso não é uma ação, o cara acordou de manhã e falou assim, eu vou me vender como escravo. Não, isso é uma ação direta do Espírito Santo de Deus, né? Não tem como... E sabe um outro detalhe assim, que eu acho interessante assim, nessa sua fala, né? Essa capacidade de Deus de fazer de novo e diferente. Né? Porque você olha, avivamento com Josias, descobriu a Bíblia e tal. Avivamento, o avivamento Lutero, leu o texto e tal, descobriu a Bíblia e tal. Só que assim, você vai vendo que avivamento em inglês, cara, é um cara pregando, chamando o povo para orar. Para orar, isso aí. Entendeu? Pode observar que eles vão ser instruídos na palavra de Deus na sequência, né? Então você olha e fala assim, meu Deus, é diferente do que o senhor fez lá, mas continua sendo o senhor aqui. E fazendo e chamando o povo. A Rua Azusa é um outro exemplo disso. Porque a Rua Azusa é um movimento, se a gente colocasse numa linguagem mais teológica, é um movimento leigo. Não é um movimento acontecendo pelo clero, por grandes pastores. É um movimento leigo, de certa forma. Sim. A eclosão do movimento é leigo. E você olha e fala assim, poxa, a gente viu Deus fazer na Reforma Protestante algo extraordinário, com o Lutero, doutor em teologia, tal. Mas olha o que ele está soprando aqui agora. É um negócio completamente diferente. Sim. Irmão Zé, irmã Maria. Tinha gente no meio da praça pregando. Então, assim, você observa essa capacidade de Deus de fazer novo e, ao mesmo tempo, fazer diferente. Fazer diferente. E é o Espírito trabalhando e gente sendo salva, sendo transformada, né? Nesses mais diferentes cenários, né? Você tem o mesmo Espírito atuando, né? E gente sendo transformada e se comprometendo a fazer a vontade de Deus. De fato, é extraordinário quando a gente pensa dessa perspectiva, né? E enxerga essas várias maneiras do Espírito ir trabalhando, né? Privilégio que a gente tem, né? De viver na era do Espírito. Do Espírito, né? Na era em que o Espírito foi derramado. Foi derramado. Sim. De maneira permanente, né? Sim. De maneira permanente, né? É isso aí. Ele não visita uma pessoa ou outra pessoa, né? Está em e está entre, né? Isso Graças aí. a Deus por isso. Pastor Eleilto, e os grandes despertamentos, né? O que foi o segundo grande despertamento e o que esses... Aliás, a pergunta 3 primeiro, né? Mas aí nós vamos linkar ela com a pergunta 4, né? Por que a situação das colônias na América do Norte antes do primeiro grande despertamento poderia ser comparada com a igreja de Sardes? E quais os frutos do primeiro grande despertamento? E aí eu já vou deixar a pergunta 4, porque a pergunta 4 é a sequência, né? O que foi o segundo despertamento e o que esses avivamentos analisados até aqui nos ensinam? Bom, vamos lá. A lição comenta o fato de que o cristianismo na América do Norte se parecia muito com a igreja em Sardes, né? A imagem que a gente tem da igreja de Sardes em Apocalipse é uma igreja que ela, aos olhos de quem está olhando do lado de fora, é uma igreja que está tudo funcionando perfeitamente. Né? Igreja bonita, né? Enfim, o cristianismo está acontecendo ali normalmente. Só que, aos olhos de Jesus, que conhece todas as coisas, Jesus faz um diagnóstico. Você tem fama de estar viva. Essa é uma igreja famosa, mas, na verdade... Ela está morta. Ela está morta, né? É uma igreja que estava necrosando, né, diante de Jesus, né? A palavra no original é a palavra ligada à necrose, né? Então é uma igreja que está morrendo. Ela está morrendo. Então, ao que tudo indica, na América do Norte, o cristianismo ele está caminhando para um tipo de cristianismo nominal, né? Então, pelo menos em todos os despertamentos, essa é uma marca que você sempre presente, né? Primeiro, você tem um período de declínio, né? E aí, por conta desse período de declínio, de cristianismo nominal, é que vem o despertamento, né? Vem esse sopro do Espírito para dar novo ânimo e nova vida para a igreja. Então, aparentemente, isso está acontecendo na América do Norte, né? Os primeiros cristãos que chegaram na América do Norte, né? Inclusive começaram ali o que hoje é os Estados Unidos, eram cristãos puritanos, que não estão conseguindo viver o cristianismo como acham que deveriam viver na Inglaterra,
por conta da igreja anglicana, a reforma não pegou lá, então eles vêm para cá e aqui eles querem fazer a vontade de Deus, né? Daí surge essa nação que até hoje é uma potência, né? Mas começa com esses cristãos querendo fazer a vontade de Deus, né? Mas parece que aí chega um momento que você entra nesse período de declínio e aí você vai ter um outro personagem que Deus vai usar no que é chamado de primeiro grande despertamento aqui, né? Que vai influenciar grandemente o cristianismo na América do Norte, que é o Jonathan Edwards, né? Jonathan Edwards, isso aqui está acontecendo no mesmo período que está acontecendo o avivamento na Inglaterra, né? O primeiro grande despertamento aqui na América do Norte. E aí, só para confirmar aquilo que você comentou anteriormente, né? Durante uma série de pregações sobre a justificação pela fé, iniciou-se um avivamento em sua congregação. Então, olha aí, ele faz uma série de pregações sobre justificação pela fé. É curioso isso também, porque parece que a maioria dos avivamentos sempre acontece esse retorno para o evangelho. Olha aí, a justificação pela fé sendo pregada novamente. A partir disso, né, Deus faz uma obra. Essa cidade onde ele pregava o evangelho, né, na igreja em Northampton, quase 5, 10% da cidade vai se converter nesse período. É uma cidade muito grande, né? Mas grande parte da cidade se converte nesse período, né, que ele está pregando, e depois ainda, o impacto vai ficar maior ainda quando ele conta com a presença do George Whitefield, né, que já é um evangelista famoso, né, que prega para multidões, né, junto com o John Wesley. Que vem do avivamento inglês, né? Sim, vem para pregar ali e prega o evangelho ali, né, e aí, entre 25 mil a 50 mil pessoas se converteram. Cerca de 5% da população. Gente, né? É muita gente se convertendo. Entrando para as igrejas, sem contar os convertidos que já eram membros das igrejas, chegando a aproximadamente 20% da população. Então, assim, é muita gente. Essa é uma outra marca de grandes avivamentos, né? Uma das perguntas até fala o que a gente aprende com os avivamentos, né? Os avivamentos, a maioria deles, você tem esse sinal de conversões em massa. Muita gente se unindo a Cristo, muita gente se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso que acontece. O próprio Jonathan Edwards, em meio a essas pregações do George Whitefield, aconteceu aquela pregação dele que ficou famosa, né? A pregação mais conhecida e mais famosa do Jonathan Edwards, quando ele prega aquele sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Que ele prega esse sermão depois de 3 dias jejuando. Depois de 3 dias de jejum, ele sobe no púlpito, o pessoal fala que ele estava com o semblante caído. Ninguém imaginava que aquele dia seria uma explosão, seria uma né? explosão. E aí ele prega esse sermão, prega sobre o inferno, e as pessoas, elas ficam atordoadas com aquela mensagem dele, querem confessar pecados. Parece que dizem que o rosto dele meio que como que estivesse brilhando, né? O rosto dele, as pessoas começam a se agarrar nas colunas, a gente começa a dizer para ele parar, para, porque a gente não aguenta mais, né? E a partir daí também Deus usou poderosamente o Jonathan Edwards, né? A partir das suas pregações, e você tem essas grandes conversões acontecendo, né? Olha. Aliás, eu deixo aqui também uma indicação de leitura, né? Você lê também não só o diário de John Edwards, mas também algumas pessoas que se dedicaram a biografar a vida dele. É um negócio assim, diferente também, diferente, né? Lembrando assim, né? Lembrando que ele era um reformado, né? Ele era um presbiteriano praticamente, né? E o que Deus faz através da vida desse homem é impressionante, né? Impressionante. Mas por que eu estou dizendo isso, né? Porque, assim, não significa que Deus só agiu lá, né? Existem outros homens e mulheres que Deus pode agir de maneira semelhante na vida, né? Sim. Mas você vê claramente o compromisso de Jonathan Edwards, né? É claro, assim, o compromisso dele, né? A ponto de chegou um momento que nem a igreja dele aguentou ele, né? Falou, não, vamos dar as contas para esse cara que ele não serve para ser nosso pastor, não, né? Então, assim, você percebe que há um movimento do Espírito, né? E às vezes ele pinça algumas pessoas, né? Isso aí, Jonathan Edwards foi um desses caras que foram pinçados por Deus, né?
E aí, bem linkado aqui ao primeiro grande despertamento, você tem ali poucas décadas depois, né, o Espírito continua agindo na América do Norte. E aí você tem um outro nome no chamado segundo grande despertamento, que acontece algumas décadas depois. Mas assim, eu penso que as marcas do primeiro e do segundo, elas são muito próximas uma da outra, né? Porque a ênfase é um pregador, né, que consegue transmitir o evangelho para um grande número de pessoas e há um grande número de pessoas se convertendo. Então, você tem mais gente pregando o evangelho, mas o nome que se destaca aqui é o Jonathan Edwards no primeiro. No segundo, o nome que se destaca é o nome do Charles Finney. Finney ou Finney, né? Tem gente que fala Finney, tem gente que fala Finney. Eu não sei agora. Nós é brasileiro, então nós vamos errar de qualquer jeito. Vamos errar de qualquer jeito. Vamos ficar no... Eu tentei falar mais bonito no Finney, vamos ficar no Finney, né? Vamos ficar no Charles Finney. Mas o Charles Finney é esse nome, porque assim, não há como negar que Deus tem usado Finney para pregar o evangelho. Assim, muita gente se converteu a Cristo por meio do ministério do Finney. Aqui a lição até fala que ele deixou um legado ambíguo, porque, pelo menos do nosso ponto de vista, a teologia do Finney sobre avivamentos, ela acabou pecando em alguns momentos, né, porque ele defendia que avivamentos poderiam ser criados, ser fabricados, né? Então você tinha, acho que tem até um livro dele chamado Ciência de um Milagre, que ele ensina como que você faz surgir um avivamento, né? Como você faz surgir esse milagre chamado avivamento. Então, parece que não é isso que a Escritura Sagrada ensina, né? Avivamentos não podem ser produzidos por seres humanos, né? O avivamento é uma obra do Espírito, né? O Espírito sopra quando quer, onde quer, né? Enfim, é uma obra do Espírito. Mas assim, mesmo fazendo essa ressalva, não há como negar o fato de que Deus usou o Charles Finney durante o seu ministério. E muita gente se converteu a Cristo nesse período. Então olhando para a história dos avivamentos, foi um outro período também, né, de grandes conversões, milagres, poder de Deus, né, na história também da América do Norte. E é interessante que ele se estabelece num lugar muito específico, né? Uhum. A lição até coloca aqui, né, que ele era um reconhecido pregador em Nova York, né? Sim. Em Nova York. Uhum. Então você percebe que, ao mesmo tempo, o Espírito está soprando em vários lugares, né? Em vários lugares, usando pessoas diferentes. E muita gente se convertendo. Então, assim, não tem como negar o sopro do Espírito nesse período aqui. É muita gente se convertendo, muita gente se convertendo. É por isso que eu acho que um dos propósitos dessa lição, acho que a gente até comentou sobre isso aqui na primeira lição da série, né? É tentar despertar em nós, promessistas, que estamos estudando a lição Rota 32, esse desejo por um avivamento no nosso tempo, um avivamento poderoso na igreja. A gente acredita que nós somos uma igreja avivada, né? Que o Espírito age, mas despertar em nós esse desejo de repente viver esse período de um grande avivamento, né? Que sacode a igreja, sacode os cristãos, né? Motiva os jovens a entregarem a sua vida por Jesus e a irem para lugares distantes pregar o evangelho, e a gente vê esse número expressivo de pessoas se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Deve ter sido extraordinário demais viver isso aqui, né? Não, se lê já né? A gente lê e fica impactado, né? Sim. Você imagina você vendo isso com os próprios olhos e experimentando dessas transformações que o Espírito está fazendo, né? Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando aqui ao final da nossa escola bíblica. Pastor Eleilton, eu queria que você desse uma palavra para aqueles que estão estudando aqui com a gente sobre, primeiro, os perigos desse cristianismo nominal, né? Assim, para a gente tentar dar uma pentecostalizada, né? O perigo de viver uma vida religiosa sem o poder do Espírito Santo, né? E aí, se você pudesse também finalizar, você já até pontuou isso, mas falando sobre essa importância de nós
coletivamente começarmos a clamar, se não estamos fazendo, clamar para que um grande avivamento aconteça ainda na nossa geração. É isso. Eu acho que você que está nos assistindo, né? O grande ensino da lição de hoje sobre os grandes avivamentos é que é muito perigoso a igreja viver um cristianismo nominal. Nós só experimentaremos o verdadeiro avivamento se nós rejeitarmos esse tipo de cristianismo. O que é o cristianismo nominal? O cristianismo nominal se parece muito, de fato, com religiosidade, como comentou o pastor Samuel. É quando a gente se contenta apenas em praticar algumas cerimônias religiosas, mas o poder da regeneração, do novo nascimento, não são vistos de maneira clara na nossa vida. Porque quando a gente se converte ao Senhor Jesus, algo poderoso, extraordinário demais acontece. E isso precisa nos levar a algumas práticas. Isso precisa nos levar a desejar mais Deus, a desejar buscar mais a Deus, se consagrar, orar, entender a sua palavra, fazer a sua vontade no dia a dia, né? Então, não dá para se contentar com o cristianismo nominal. E se a gente quer ver um grande despertamento, um grande avivamento, esse tipo de cristianismo precisa ser rejeitado. E a igreja, de fato, precisa se unir para buscar de Deus o seu poder e buscar de Deus a sua graça. Só assim poderemos experimentar um genuíno e verdadeiro avivamento. Quando a igreja se unir para orar e para buscar. Nós dissemos há pouco, pastor Samuel, que avivamento não pode ser produzido por nós. Sim. Não é uma ciência exata que a gente descobre e aí vamos fazer e a gente decide quando acontece. É o Espírito que faz. Só que o que é claro em todos os movimentos de avivamento é que há esse despertamento por parte da igreja de abandonar o marasmo, abandonar o cristianismo nominal e se colocar a buscar a Deus. Sempre tem cristãos orando a Deus, cristãos levando a sério o estudo do Evangelho e aí o Espírito vem com poder. Então, façamos isso, né? Não nos contentemos com o cristianismo nominal, não nos contentemos, que Deus promova em nós esse despertamento, né? Para que a gente tenha temor dele, busque a ele com afinco cada dia mais. Amém. Quem sabe não é nessa nossa geração que surgirão novos Wesleys, novos Jonathan Edwards. Que o Senhor Jesus... homens, mulheres, né? Nós temos os relatos de mulheres também, ali no movimento da Rua Azusa, mulheres Sim. que foram usadas por Deus de maneira extraordinária. Onde estão essas mulheres, né? Sim. Então, que o Espírito Santo de Deus ele nos dê o privilégio de ver, de vivenciar isso, né, cara? Sim. Eu acho que morreria mais tranquilo. Com certeza. Que Deus nos dê, cara, esse privilégio de viver isso, né? Na história da nossa igreja, acho que vai ter uma lição mais para frente, a gente vai falar sobre isso, mas um pastor, filho do nosso pioneiro, né? Um pastor que sempre me chama muita atenção a história de vida dele, a vida do pastor Junílio, né? Que foi o grande missionário da nossa denominação, né? Que também abriu igrejas em vários países, né? Então, ele tinha esse ímpeto missionário. Ele simplesmente ia. E chegava nos países e Deus dava a estratégia. E quando ele saía dali, tinha um grupo de adventistas da promessa que ficavam ali naquele... É impressionante. Naquele lugar, né? Então, de fato, um cristão de coração faminto, muito usado por Deus, né? Muito usado por Deus na nossa denominação. Que Deus levante, de fato, mais gente assim no nosso meio. Pode orar pra gente? Opa, vamos lá. Senhor, nós te glorificamos, meu Pai, pela tua palavra nessa escola bíblica. Te agradecemos, meu Deus, por podermos estudar sobre esse tema. A lição de hoje começou com um salmo. O pastor Samuel leu aqui um salmo no início, salmistas clamando a Deus, quando Deus tornaria a vivificar novamente o seu povo. De fato, de tempos em tempos, o Senhor tem feito isso, Deus. O Senhor tem vivificado o seu povo, o Senhor tem despertado o seu povo com poder, e grandes obras espirituais têm acontecido ao redor do mundo, Deus. E o Senhor tem usado pessoas diferentes nesses grandes despertamentos. Estudamos sobre alguns deles hoje, meu Pai. E nós não poderíamos terminar essa lição sem
pedir para o Senhor, faz isso novamente no nosso meio, Senhor. Nós desejamos viver esses avivamentos, esses grandes avivamentos, Deus. Nós não deixa nunca a gente se acomodar com o cristianismo nominal, meu Pai, que haja sempre sede em nós da Tua presença, do Teu poder, da Tua graça. Em nome de Jesus, Deus, usa-nos, Deus. Usa-nos como líderes nesse tempo, Pai. E desperta, Deus, gente para buscar cada vez mais o Seu poder e experimentar tudo isso que o Senhor tem para nós, meu Deus. Torna a vivificar-nos, Deus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Eleuto, mais uma vez, obrigado por sua presença. Meu irmão, minha irmã, que Jesus te abençoe grandemente e que essa oração ela seja também a sua oração. Senhor, aviva-nos. Senhor, vivifica-nos novamente. Senhor, derrama o seu poder sobre nós novamente. Amém. E que de nós, entre nós, surjam aqueles que tenham coragem de entregar a própria vida para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Que Jesus te abençoe. Até a próxima semana e bons estudos.